Beleza? Mais uma questão da Banca Vunesp. O enunciado diz: a tabela apresenta algumas informações sobre o número de latas compradas de alguns produtos e o preço unitário da lata. Então você tem aqui 3 latas de milho custando R$ 1,50. 2 latas de ervilha custando R$ 1,95. E assim por diante. Considerando-se o número total de latas compradas, na média, cada lata saiu. Bom, eu tenho que calcular a média de quanto cada lata saiu aqui na questão. Aqui nós estamos trabalhando com média aritmética, só que temos fatores para multiplicar, que é o tal da média ponderada que a gente fala. Aqui eu tenho 2 caminhos, tá? Eu já posso multiplicar aqui, 3 vezes 1,50, eu já sei que é 4,50, dá para fazer de cabeça. 2 vezes 1,95 vai dar 3,90. Certo? 3,90. Porque se fosse 4, daria, ou se fosse 2, daria 4. É 5 centavos de cada um para 3,90. Ali 5 vezes 3,20. 5 vezes 3, 15. 20 vezes 5, R$1. Então aqui vai dar 16. 2 vezes 2,80. Vai dar 4,60. Né? 4 e, não, vai dar mais. 5, perdão. 5,60. Beleza. Quantas latas eu tenho? 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. 12. Então eu tenho 12 latas. O preço total aqui, se eu somar tudo, de 4,50 mais 3,90 mais 5,60. Deixa eu só organizar isso, porque nós vamos fazer no braço. 3,90. Deixa eu somar os números com vírgulas primeiro. 0, 0, 0. 5 mais 9, 14. 6, 20, vai 2, 2 com 4, 6, 6 com 3, 9, aqui 14, 14 mais 16, 30, então dá R$30, certo? Dividido por 12 latas, aí eu vou saber quanto que saiu na média. Se a gente der uma simplificada aqui, vai ser 15 por 6, como que eu simplifiquei, né? Dividir o 30 por 2 e o 12 por 2, dá para simplificar por 3 ainda, né? Que vai dar 15 dividido por 3 dá 5, 6 dividido por 3 dá 2. 5 por 2 dá 2,50. Saiu na média por 2,50. Tá? Gabarito B. A outra forma de se resolver seria você colocar os fatores, igual eu disse, né? 3 vezes 1,50, tá? Mais 2 vezes 1,95, mais 5 vezes 3,2, mais 2 vezes 2,80. Tá? E aí tudo isso aqui dividido por 12, tá? Média ponderada. Beleza? Seriam as duas formas aí de se resolver, tranquilinha. Foi as que eu apresentei. Espero que você se inscreva no canal, se gostou. Até o próximo vídeo, não perca, se inscreva, dá o joinha aí. Fui!